Olá, essa é a nossa aula 8, atividade não presencial de estatística. Nós vamos falar sobre estimação de parâmetros. Na aula passada nós falamos sobre intervalo de confiança para uma proporção, hoje nós vamos falar sobre intervalo de confiança para uma média. Então, o que é intervalo de confiança para uma média? Digamos que eu quero saber a média de estatura, a estatura média dos alunos do IFSC. Então, para saber a estatura média dos alunos do IFSC, eu tenho que verificar a estatura de todos os alunos do IFSC. Todos os alunos do IFSC, dividido pelo número de alunos, vai dar a estatura média. Só que eu não tenho como verificar a estatura, porque às vezes um aluno desiste, entra outro aluno, etc. Então, ou é muito caro verificar isso para 1.000 e poucos alunos. Então, eu pego de uma amostra, digamos, de 200 alunos. Eu vou obter uma média. Essa média obtida da amostra é uma média x-barra, é uma estatística, é um valor amostral, que vai estimar a verdadeira média, que é a média μ, que é a média populacional. Essa aqui é a letra μ, a média populacional, que eu não conheço, mas ela é um estimador. Então, através dessa amostra de 200 alunos, vai me dar a estatura média dos alunos é 1,70. Mas será que se escolhesse outros 200 alunos e fizesse outra pesquisa, ia dar 1,70 também? Pode ser que dê 1,70,5, pode ser que dê 1,71, pode ser que dê 1,69. Então, o que eu quero é estimar um intervalo de confiança, digamos assim, de 1,68 a 1,72. Então, 2 centímetros para mais e para menos, com uma confiança de tanto por cento. E, geralmente, a gente usa 95% de confiança. Mais ou menos que vocês verem, nas pesquisas políticas, o candidato tem 30% das intenções de votos com a margem de erro 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Então, iria de 28 a 32. Só que lá é porcentagem, é um intervalo de confiança para uma proporção. Aqui eu estou fazendo para uma média. Intervalo de confiança para uma média. Então, o erro amostral, chamado também de erro padrão, S de desvio padrão, tá? X barra, é erro padrão da média, chamado erro padrão da média, ou desvio padrão da média. Então, o desvio padrão dos dados dividido pela raiz do número de dados. Tá? O número de dados da amostra. Então, intervalo de confiança é calculado. Intervalo de confiança, a média da amostra, mais ou menos Z, que é um valor tabelado, vezes SX barra. Esse valor Z tabelado, geralmente a gente usa 95% de confiança, é 1,96 esse valor Z. Exemplo, observando uma amostra aleatória simples, de 100 crianças no primeiro ano letivo das escolas municipais, em que se estava servindo uma merenda especial, encontraram-se as seguintes estatísticas relativas à variável ganho de peso. O ganho de peso das crianças foi de 6 quilos no ano. Tá? Desvio padrão foi de 2 quilos, em média para cima e para baixo. Talvez, então, ganhou 6, mas um ganhou um pouquinho mais, ganhou um pouquinho menos, desvio padrão de 2. Com o objetivo de estimar o parâmetro μ, ou seja, o verdadeiro ganho médio de peso da população, quantas crianças ganham de peso com essa merenda? Podemos calcular uma estimativa para o erro padrão da proporção. Então, esse SX barra vai ser o desvio padrão dessa amostra dividido pela raiz do número de elementos da amostra. Deu 0,2 quilos, SX barra. E aí a gente calcula o intervalo de confiança, que o intervalo de confiança é a média da amostra mais ou menos Z vezes SX barra. Então, a média da amostra, que é 6, mais ou menos, aqui está o Z vezes SX barra. Então, 1,96 vezes 0,2. Vai dar 6, mais ou menos. Então, deu 6 quilos e mais ou menos 392 gramas. Então, eu posso garantir com 95% de confiança que o peso das crianças aumenta de 6.000 gramas, ou 6 quilos, mais ou menos 392 gramas. 95% das crianças vão estar nesse aumento de peso. Interessante, né? Ou seja, a partir do acompanhamento da amostra em crianças, chegamos à conclusão que o intervalo de 392 gramas para baixo e 392 para cima contém 95% de confiança, com 95% de confiança ganhou a média de peso de todas as crianças da rede municipal de ensino. Então, esse aí é o ganho de peso. Interessante. Quando a amostra for pequena, tamanho menor que 30, eu não uso esse valor Z aqui, esse Z. Eu substituo Z por T. Então, esse T é chamado de distribuição T
de student. Student era o apelido, pseudônimo de um estatístico que publicava os trabalhos, publicava como estudante. Student. Então, vamos ver aqui essa distribuição T de student. Então, para obter, já vou explicar para vocês mais para frente, vocês leem aqui. Então, esse aí, C em vez do Z vai ser T, só isso que muda. Exemplo, para verificar a eficácia em programa de prevenção de acidentes de trabalho, fez um estudo experimental implementando esse programa em 10 empresas da construção civil escolhidas ao acaso, numa certa região. Os dados abaixo referem-se a percentuais de redução de acidentes de trabalho em 10 empresas. Então, em 10 empresas, verificou-se qual foi a redução de acidentes de trabalho. Esse aqui foi de 20, foi de 15, foi de 23, foi de 11, o percentual de redução, a partir de um programa feito para reduzir. Embora seja porcentagem, eu estou trabalhando com uma média das porcentagens. Então, eu estou fazendo uma intervalo de confiança para médias. Então, o percentual médio, fazendo a média desses valores ali, deu 18. Desvio padrão 6,65. Nós já aprendemos como o cálculo do desvio padrão. Você pode jogar no Excel lá e pedir o desvio padrão. Tá? Então, o SX barra vai ser a média, aliás, desvio padrão amostral, dividido pela raiz do número de dados. Foram 10 valores aqui. Então, deu 2,10. Usando 95% de confiança, 95%, então seria colocar 1,96 na fórmula. Faria lá intervalo de confiança, vai ser igual. Eu vou colocar aqui, vou inserir fórmulas aqui, acho que é mais prático. Inserir equação aqui. Intervalo de confiança igual Z, a média, que vai ser o X barra ali. O X barra. Vamos lá. Vamos colocar aqui um X barra. Até é bom ver, quem tem dúvidas aí, colocar aqui, trabalhar com com equation aí, tá? Então, X barra. Assim que eu faço os materiais de vocês aí. Mais ou menos, aí tem que achar um operador aí. Mais ou menos aqui. Mais ou menos. Ó, ficou dentro aqui, tem que tirar aqui pro ladinho aqui. Mais ou menos. Z vezes SX barra. Vezes SX barra. Vezes SX barra. Que eu posso colar aqui, ó. Acho que vai ser mais difícil colar do que fazer novamente aqui. Vamos lá, ênfase. E SX barra. Só que é o seguinte, como eu tenho menos que 30 elementos, aqui não é Z, é T, no lugar do Z, é T. Então, esse T aqui, eu tenho quantos elementos? 10. Esse T, existe algo chamado de graus de liberdade. Então, graus de liberdade, eu tenho que calcular aqui. Esse T ocupa graus de liberdade. Então, fica GL, graus de liberdade, igual N menos 1. Nesse caso, meu grau de liberdade, eu tenho 10 elementos nessa amostra. Então, são 10 elementos aqui, a amostra. Então, vai ser GL igual 10 menos 1, que vai dar 9. Certo? 10 menos 1, 9. Vou colocar bonitinho aqui. GL igual a 9. Igual a 9. Esse é o meu grau de liberdade que eu preciso lá para fazer as continhas, tá? Cálculo dos graus de liberdade. Só preciso para a distribuição T-Student. E agora, cálculo do intervalo de confiança. Do intervalo de confiança. Então, vamos lá. Intervalo de confiança igual a média. Qual que era a média? 18. Aqui, 18. Mais ou menos. Então, 18. Mais ou menos. Esse T, agora tem que ir grau de liberdade 9. Grau de liberdade 9, eu tenho que ir na tabela T de Student. Eu tenho a tabela. Geralmente essas tabelas aparecem lá no final da apostila, no final dos livros. Eu coloquei no meio da apostila, acho que no final coloquei também.
Aqui fala nível de significância. Significância é quanto falta para o 100%. Se eu quero confiança 95%, minha significância vai ser 5. Se eu quero confiança 99%, minha significância vai ser 1. Então, eu quero fazer com 95% de confiança. Nível de significância 5. Grau de liberdade 9. Então, olha esse valor aqui. 2,2622. Então, esse é o valor que eu vou substituir aqui. 18 mais 2,2622. 2,2622. Vezes o SX barra. Esse SX barra já foi calculado aqui em cima, tá? Tá 2,10. Não vou fazer de novo, então. 2,1. Tá? Vezes 2,1. Qual que vai dar o valor desse intervalo de confiança aqui? Então, é só fazer a continha aqui. Vai ficar 18 mais ou menos esse resultado aqui. 2,2622 vezes 2,1. Isso aqui dá 4,75. A continha está feita ali. Então, 4,75. 18 mais ou menos 4,75. Aqui arredondou para 4,8. Quanto que dá 18 menos 4,75? Então, quanto que dá? Dá 13,25. 13,25. Se você quiser, pode colocar assim também, intervalo de 13,25 até 18 mais 4,75 dá 22,75. Vocês podem colocar assim também, intervalo de confiança. Quer dizer o seguinte, que eu posso garantir com 95% de confiança que meus dados, a média aí da melhoria desse programa de prevenção de acidentes de trabalho está entre 13,25% a 22,75% aí de melhoria nos acidentes de trabalho. Legal, gente? Então, esse aqui é o intervalo de confiança para uma média. É bem interessante. Vamos, então, para os exercícios aqui. Vamos para esse primeiro exercício, o segundo é semelhante. A tabela seguinte mostra os valores, eu colei aqui para o Excel o exercício aqui. A tabela seguinte mostra os valores, as médias dos padrões da renda familiar. Isso aqui são dados reais, esse livro aqui, do qual eu extraí esses dados, é um livro da UFSC. Então, são dados reais aí de Florianópolis. São bairros de Florianópolis, Parque da Figueira e Encosta do Morro. Certo? Então, eu tenho também o tamanho da amostra aqui. Eu vou digitar aqui, o tamanho da amostra, 40, 42, 37, 40, 42 e 37. E aqui eu tenho a minha média, que é 8,1, 8,1, 5,8 e 5. E aqui eu tenho meu desvio padrão, que é 4,3, 2,6 e 4,5. Então, eu posso calcular aqui o nosso erro padrão já. O que é o nosso erro padrão? É o desvio padrão dividido pela raiz do número de dados. Então, o nosso erro padrão, que é o nosso SX barra, vou colocar aqui, tá? Então, é igual que o desvio padrão dividido pela raiz do número de dados. Então, eu tenho o erro padrão para cada um dos dados. Vamos diminuir um pouquinho essas casas aqui. Tá, tem erro padrão. Aí eu posso colocar meu intervalo de confiança. Intervalo, colocar aqui IC, intervalo de confiança. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui de até. Porque o que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança, então, é nossa média, né? Nossa média, mais ou menos o valor Z ou T, vezes o SX barra, que é o erro padrão, tá?
Onde é que está a fórmula aqui, só para mostrar para vocês. Posso usar daqui, ó, para uma média. Isso aqui, tá? Isso aqui que é o intervalo de confiança. Z vezes SX barra. Vou lá para cá. Então, o tamanho da amostra é maior que 30, então eu posso usar esse aqui. Então, vamos lá. Então, porque D até 1 eu vou usar o menos e outro eu vou usar o mais. Então, aqui vai ser igual a média. Vou colocar aqui menos o Z, que é 1,96 para 95% de confiança. Vezes o SX barra. O SX barra é isso aqui. E aqui eu coloco essa mesma continha aqui, só que mais. Coloco mais. Vamos aqui reduzir um pouquinho. Então aqui eu tenho meu intervalo de confiança calculado aí, bonitinho aí, para vocês. Então eu tenho aqui a renda média, eu posso garantir que 95% de confiança a partir dessa amostra, que a renda média dos moradores de Monte Verde é de 6,77 a 9,43 salários mínimos por família. Já do Parque da Figueira parece um pouco menor aqui, Morro um pouco menor aqui, Encosta do Morro. Então, são aí intervalos de confiança calculados. Esse Z é 1,96, então vocês podem, como que vocês vão saber esse valor? Então, geralmente, que 95% de confiança coloca 1,96. 99 se usa mais raramente, tá? 2,576. Usa-se estatística mais esses dois níveis de confiança aqui. Se você quiser outros, tem uma tabela que te dá esses níveis de confiança aqui. Eu acho que eu postei essa tabela aí na aula passada, para vocês, a aula 7, que me dá os níveis de confiança. São os mesmos que eu usei lá para o cálculo da proporção. Legal, gente? Abraço. Vou mandar, então, também uma atividade aí para vocês fazerem. E esperamos aí com aulas não presenciais ainda até o final de maio. Mas nós precisamos aí também de um momento presencial, que eu espero que nós tenhamos um mês ainda de aulas presenciais após essa pandemia de coronavírus. Um abraço a todos, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, se possível. Um abraço, tchau.